Muito bem, chegou finalmente, saiu finalmente o maravilhoso tema da redação do Enem 2023, que é, vamos lá, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu sou a professora Francine e já mande aqui este vídeo para quem fez a redação do Enem este ano. Neste momento temos ainda, algumas horas de prova, temos vários adolescentes, meninos, meninas pensando, jovens, pensando sobre este trabalho invisível, do cuidado que na nossa sociedade, é principalmente destinado, realizado ou responsabilidade da mulher. O trabalho do cuidado em nossa sociedade está relacionado, está vinculado ao papel da mulher. E aí, quando a gente fala de cuidado, a gente está falando tanto do cuidado dos filhos, quanto do cuidado dos idosos também, muitas vezes do próprio pai, da própria mãe, de uma tia ou até de um avô, de uma avó. E, obviamente, não podemos deixar, esquecer dos cuidados com a casa, da alimentação, das roupas, da limpeza, do cuidado efetivamente da casa, da organização e tudo mais que está vinculado aí à organização e ao cuidado de um lar. Temos aqui nos textos motivadores alguns dados, por exemplo, um dado que diz do Brasil de 2019, que diz que as horas semanais, de pessoas de 14 anos ou mais de idade, com os afazeres domésticos ou cuidados de pessoas, de homens, eles gastam em volta de 11 horas semanais, enquanto que as mulheres gastam 21,4 horas por semana com o cuidado da casa e o cuidado de alguém, Isso é uma estatística, Então, aí a gente tem praticamente o dobro, de horas da mulher dedicado para o cuidado da casa, da família e tudo mais. Temos a capa de uma revista, de pesquisa da FAPESP, falando sobre os desafios do cuidado, e temos a imagem, de uma mulher centralizada, cuidando então da sua criança e provavelmente da sua mãe, de um idoso, uma idosa ali do lado. Temos outro texto motivador falando exatamente sobre esse trabalho não remunerado, não é minimamente valorizado, não é minimamente visto como um trabalho na nossa sociedade. Ou seja, a mulher, ela é a responsável por esse trabalho não remunerado e também é responsável por atividades do cuidado remunerado também. Tema extremamente necessário, Quem é mulher sabe, a gente sente isso todos os dias, por mais que você tenha pessoas, uma rede de apoio, pessoas que te ajudem, por mais que você tenha tudo isso, a gente sabe que a maioria das responsabilidades do planejamento e da organização e efetivamente muitas vezes de colocar em prática a organização e o cuidado das coisas de casa, da família, dos filhos, enfim, acaba sendo responsabilidade de uma mulher, efetivamente. Há muito se discutia, sobre a carga mental, que traz tudo isso, Há poucos dias, efetivamente, eu vi realmente um meme, sobre isso. Ontem, se eu não me engano, vi exatamente um meme sobre isso, que aparece muito para mim, porque faz parte do meu dia a dia, do meu interesse, E hoje nós temos por volta de 4 milhões de pessoas pensando sobre isso, sobre quais as consequências disso, como isso é um problema para a nossa sociedade. Nas minhas apostas de temas, coloquei lá, na minha listinha, coloquei lá a misoginia e o abandono paterno, que podem servir exatamente como argumentos na construção do seu texto. A misoginia, que é a repulsa, o ódio contra a mulher,
que realmente o INEP, o Ministério da Educação, vem batendo a tecla em cima deste conceito. Já essa semana bateu e há alguns meses também atrás também bateu em cima da tecla, né? E o abandono paterno, né? Quando a gente fala do cuidado ser responsabilidade da mãe, da mulher, a gente também pode pensar no abandono paterno e a gente consegue relacionar as duas coisas aqui e trazer como argumentos para essa redação do Enem 2023. Conversei também ao longo dessas postagens que o INEP fez com alguns alunos exatamente sobre isso, né? Sobre como o INEP estava batendo e o Ministério da Educação estava batendo nessa tecla da misoginia, da igualdade da mulher, né? Trazendo indícios realmente desse tema. Como repertório, o que a gente pode trazer como repertório? Gente, tem tanta coisa para trazer como repertório, desde lá do meu exemplo da aula sobre repertórios, né? Eu falo bastante, por exemplo, de Cinderela, né? A gente pode trazer a ideia dessa princesa, né? Dos contos de fadas que trabalham exatamente essa ideia do cuidado da mulher como responsável pelo cuidado pela casa e pela criação dos filhos e tudo mais, a construção do papel da mulher na sociedade, enfim. Repertório é o que não falta. E como proposta de intervenção também, podemos até pensar em algumas possibilidades que eu acho mais improváveis e inviáveis, né? Como, de repente, um salário para pessoas que provem que são as únicas pessoas responsáveis, as únicas mulheres responsáveis, né? Pelos cuidados da criança ou de um idoso e que não tenha efetivamente condições de trabalhar, mas mais concretamente eu pensaria numa redução de jornada de trabalho para as mulheres nessa situação, como também o aumento de carga horária de creche, por exemplo. Hoje em dia, não sei na sua cidade, mas aqui na região, as escolas municipais atendem criança das 8 às 4 da tarde. Para mim, já é um horário que é inviável. Eu entro às 7 da manhã e muitas vezes saio às 6 horas da tarde. Então, estender o horário do período da creche, do atendimento das crianças, é importante. Uma outra proposta também é a creche para o idoso, a creche pública para o idoso, um local onde o idoso vá, fique o dia inteiro com atividades, com cuidados médicos, com remédio, aplicação de remédio e tudo mais, para que o idoso passe o dia nesse lugar e então à noite volte para casa, assim como a criança, né? Redução de jornada para a mulher, estes apoios públicos e quem sabe, talvez, de repente, um salário cuidador, do cuidado, enfim, não sei, alguma coisa nesse sentido. E ampliação também, da licença maternidade, né? Porque é um contrassenso, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses de idade, mas a gente tem uma licença maternidade de 4, 5 meses. Enfim, gente, proposta de intervenção realmente não falta, só teria que ser realmente bem concreta, praticável, ligada, relacionada com a discussão que você fez anteriormente. Então, se você trouxe argumentos relacionados ao cuidado do idoso, então a creche do idoso. Se você trouxe argumentos relacionados à criança, né, ao cuidado do bebê, da criança, então alguma coisa relacionada à creche, a diminuição da jornada de trabalho, aumento do horário, do período do horário de creches para crianças, enfim. Era importante que a sua proposta de intervenção estivesse bem relacionada com a discussão que você apresentou. E o seu repertório está na base da sua argumentação. Repertório não falta, desde a Cinderela até qualquer outro filme, até qualquer contextualização histórica aí que você pudesse se lembrar na hora.